Bem-vindos à última aula do curso sobre o uso de recursos lúdicos. Nessa aula, nós vamos falar sobre práticas voltadas para a intervenção na clínica ou na escola ou em todo o ambiente que você estiver com uma criança. Principalmente pensando em intervenção, intervenção pode acontecer o tempo todo por qualquer pessoa, pais que querem ajudar os filhos, enfim. A tia, a madrinha, todo mundo pode intervir de alguma forma. Então, espero auxiliar vocês aqui nessa aula. Assim como eu fiz na aula passada, aqui também cabe ressaltar que cada intervenção ela deve ser pensada para cada criança, considerando o que aquela criança já domina e os objetivos terapêuticos ou educacionais individuais. Então, aqui eu vou falar mais uma vez como eu costumo usar essa atividade, mas você de repente pode usar a mesma atividade com outro objetivo, com outro paciente. E assim a gente vai trocando informações, tá? Então, vamos lá. Essa atividade aqui eu geralmente faço na primeira sessão com o paciente. Na outra vez eu falei que antes de eu montar a avaliação, eu tenho uma primeira entrevista e aí aqui já é como se fosse a primeira sessão de intervenção, depois de avaliação, depois de primeira entrevista, enfim. Que é uma atividade de autoconhecimento. O que é isso? Como são essas atividades? Num papel, eu distribuo em duas partes e numa eu peço para a pessoa se desenhar como ela se vê e do outro lado, como ela acha que os outros veem ela. Aqui eu peço para desenhar, porque a imagem tem que me dizer como que isso acontece, se tem alguma diferença entre um lado ou outro. No outro papel, eu divido em 4 partes e coloco gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. E peço para a criança desenhar ou escrever algo que ela gosta e faz. Ali nesse exemplo, a criança colocou estudar. Gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. Sempre incentivando que a criança coloque pelo menos uma coisa em cada quadrante. Uma observação importante que eu esqueci de falar. Na outra atividade, de como eu me vejo e como me veem, aqui estava no andamento do processo, né? Porque é um processo demorado. Falar dessa questão do autoconhecimento é algo que demora, dependendo da idade, demora até para a criança, para o paciente internalizar, entender o que eu estou pedindo ali dele naquele momento. Então, isso foi feito em mais de uma sessão. E essa aqui foi o final da primeira sessão, então está incompleto. Mas, na primeira atividade, de como me vejo, como me vem, eu peço para desenhar, como eu disse. E depois, eu peço para ela enumerar 2 características que ela considera positivas e 2 características que ela acha que tem que melhorar. Que ela acha que tem, de um lado, e do outro lado, que os outros falam que ela tem. Então, essas 2 atividades, a gente vai falar de autoconhecimento, de autoimagem, de autoaceitação, vai falar sobre a opinião dos outros, a ordem dos outros, né, nessa atividade do não gosto e faço, não gosto e não faço. A gente vai falar muito da relação do que é exigido dela e do que ela se dispõe a fazer. Então, parece uma atividade simples, porque não tem um recurso caríssimo, né, papel e caneta, mas é riquíssima em termos de material terapêutico. Aqui na próxima, nós temos um desafio da garrafa. Não sei se está dando para ver a imagem, mas aqui embaixo, perto da tampinha da garrafa, tem um dado roxinho, né? O objetivo, como está escrito ali, é colocar o dado na tampa. Porém, essa foto já é de depois do desafio resolvido. Esse dado fica no fundo da garrafa.
E é muito difícil. É o tipo de atividade que eu não consigo fazer, assim, de primeira, né? Esse desafio específico eu consegui fazer uma vez e só depois que o próprio paciente me ensinou como ele tinha feito, que foi esse dia da foto. E ele aprendeu vendo tutoriais na internet, porque eu passei o desafio para ele. Eu sempre digo que eu não sei fazer quando eu não sei, né? Sou sempre clara em relação a isso. E depois de uma ou duas sessões sem conseguir o resultado do desafio, ele chegou no terceiro dia dizendo que queria aquele desafio de novo porque ele tinha estudado como fazer. E aí ele fez, resolveu mais de uma vez na mesma sessão e me ensinou como é que ele tinha feito. Então foi uma sessão muito proveitosa. E esse desafio, por ser um desafio, já é ótimo, né? Por ser algo que eu não conseguia fazer antes, também é ótimo, porque é uma oportunidade que eu tenho de aprender e do paciente ensinar. Muitas vezes, essas crianças chegam com a autoestima lá embaixo por não terem aquele pensamento de que não aprendem, não são capazes. Então, isso por si só já é terapêutico. Além disso, o que a gente trabalha nessa atividade? Estratégia, flexibilidade cognitiva, atenção, concentração, etc. Flexibilidade cognitiva, eu usei esse termo também no final da aula passada, e acho que aqui cabe explicar, talvez esse termo não seja muito claro, muito comum para alguns. Flexibilidade cognitiva é você tentar fazer algo, não deu certo, e aí você repensar. É diferente, por exemplo, da tentativa e erro. Tentativa e erro, você tenta dar errado, tenta dar errado, tenta dar errado. A flexibilidade cognitiva é como se fosse isso, mas sem você precisar tentar tantas vezes, porque você tenta no campo da abstração. Você olha e pensa, e já vai imaginando, se eu fizer desse jeito, não vai dar certo. Você não precisa necessariamente desempenhar aquilo, fazer aquilo para ver que não vai dar certo. Foi clara? Aqui temos outro desafio, que é equilibrar usando somente o movimento de pinça, né? Acho que na foto dá para ver bem os dedos que o paciente está usando, que é o polegar e o indicador das duas mãos. Você só pode pegar uma peça por vez no movimento de pinça dos dois lados, né? Dos dois lados, porque pesa, então você não vai conseguir com uma mão só, mas não chega a ser uma regra. E aqui a gente vai trabalhar apreensão de polegar, movimento de pinça, motricidade fina, estratégia, equilíbrio, muitas questões que são motoras. Aqui temos um jogo, o nome desse jogo é Faça Faces. E como que ele funciona? Tem ali os cartões, como aqui tá aparecendo, né, Beth? E aí tem o rosto ali, um pouco da roupa, o cabelo. E o objetivo é que a criança monte a Beth com os recursos que ela tem ali. Ele tem o rosto, tem o cabelo, tem o início também aqui do tronco. Então ele tem que montar igual tá o cartão ali. Aqui a gente vai ajudar a intervir em que questões? Na imitação, né? Porque ele vai ter que olhar e procurar. Coordenação óculo-manual, né? Já que ele vai ter que olhar para um lado, depois olhar para o outro para procurar, olhar para conferir se está certo. Teoria da mente, que é aquela capacidade de interpretar estados mentais de terceiros. Educação psicoemocional, porque a gente pode trabalhar as emoções, percepção visual, enfim, muitas questões. O objetivo do jogo é trabalhar essa imitação, né? Enfim, trabalhar um pouco da teoria da mente. Porém, a gente falando ali de emoções, a gente pode trabalhar essas outras questões, como a educação psicoemocional. E aí não é o objetivo do jogo, mas pode ser o seu objetivo com o seu paciente. E isso é que tem que ser obedecido. Você tem que usar os recursos ao seu favor. Aqui temos uma atividade muito simples, porém de muita dificuldade para algumas crianças, então é uma intervenção super necessária,
que é jogar bola. Nesse caso aqui, eu estou jogando bola com um paciente que tem autismo, nesse caso, mas eu faço com vários outros que não tem essa questão. E a gente está trocando a bola, né? Ele joga para mim, eu jogo para ele, assim vai. O que a gente trabalha aqui nessa intervenção? Troca de turno, que é isso, né? Minha vez, sua vez. Vínculo. A linguagem, né? A linguagem que, nesse caso específico, eu estava falando 1, 2, 3 e para eu jogar bola, ele tinha que falar já. Então, isso a gente vai também trabalhando a linguagem, lateralidade, esquema corporal. E aqui na foto especificamente, eu estava só jogando a bola para ele, estava perto dele, como vocês podem ver, mas isso depois foi aumentando o grau de dificuldade. Tinha que quicar a bola, tinha que chutar. Então, não é uma atividade que morre ali, é uma atividade que cresce e se torna complexa, de acordo com o objetivo terapêutico do paciente e com o desempenho dele. Conforme ele vai dominando, eu vou acrescentando graus de dificuldade. Aqui, o mesmo paciente, por acaso, que é uma atividade de pareamento. A gente trabalha cores, percepção visual, noção espacial. Eu parti do interesse dele, que era aviões e carros, e comecei a fazer essa atividade com os bambolês. Vamos então ao último slide, que é um quebra-cabeça. Lembra que eu falei que o quebra-cabeça era um recurso riquíssimo? Então, isso também é um quebra-cabeça de poucas peças, mais simples, que dá para trabalhar outros objetivos, como era o caso aqui, mas que também é um quebra-cabeça. Então, por ser um quebra-cabeça, a gente já está trabalhando a coerência central. E aí, esse quebra-cabeça específico, a gente consegue trabalhar esquema corporal, lateralidade, enfim, identificação das partes do corpo do outro e do próprio corpo, né? Que era um dos objetivos dessa atividade aqui, de parear o que é a cabeça ali do boneco, a minha cabeça, né? Enquanto terapeuta, a cabeça do paciente, né? A própria cabeça. Então, esse era o objetivo central dessa atividade, mas a gente vai trabalhando outras questões também.